Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar aqui com o Carlos Policarpo, né? O meu amigo Carlinhos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a história dele. O Carlinhos foi a primeira pessoa que fez o método Autoconhecer para Empreender. E hoje a gente vai conversar como que esse método ajudou ele, conversar um pouquinho sobre a vida dele, sobre o negócio dele, tá? E fica aí para descobrir e ver como esse método ajudou ele. E primeiramente eu gostaria que você se apresentasse, Carlinhos. Quem que é o Carlos Policarpo? Fala, Rick. Ótimo dia. Ótimo O Carlos dia. Policarpo é o mais conhecido como Carlinhos, né? Pai do Theo, pai de pet também, né? Tenho 4 cachorros, Uhum. que dá mais trabalho que o meu filho. Marido da Daniele, né? A gente tá junto aí há 24 anos, Nossa, que legal. bastante tempo. É, é isso aí, cara. Um cara extrovertido, bem, às vezes bem tímido. Uhum. Um cara que, comum aí, tem seus medos, tem suas ansiedades, tem suas dificuldades. É, é isso aí. Beleza. Esse é o Pessoal, Carlinhos. legal, legal. Tem muita coisa, né, Carlinhos? Mas quando a gente Ah, vai se apresentar, a gente. Por isso que é louco, né? Às vezes as primeiras perguntas é quem que é você? E às vezes no processo do autoconhecimento você descobre muita coisa. E você passou por isso, né? Teria muitas coisas para falar. Mas às vezes o que resume é o que a gente está ali por em volta de nós, né? Mas o Carlinhos, só para vocês entenderem, é meu amigo próximo, né? E meu vizinho, já foi meu vizinho em outra casa, agora é vizinho nessa nova casa, né? Um lugar que a gente mora, é um lugar maravilhoso, né, Carlinhos? opa. Um lugar especial. E um dos cafés, e uma vez a gente estava tomando um café lá em casa e o Carlinhos estava descobriu que eu estava com o processo de autoconhecimento, estava com esse método, né? Ajudando pessoas que querem empreender. E chegou pra mim e falou assim: Rick, eu não tô feliz. Você lembra desse dia, cara? Ali no café da Lembro, manhã? E, lembro. e para quem trabalha com autodesenvolvimento, trabalha com autoconhecimento, a pior coisa para escutar é isso. É uma pessoa vai falar, putz, eu não tô feliz. Que aí o seu lado, assim, que trabalha com isso, fala, putz, vamos descobrir o que que é isso, né? E eu lembro da uma das respostas que você me deu quando eu perguntei, mas por quê? Aí você falou, putz, não tem tempo pra minha família. Cara, eu não consigo ter tempo nem para meus cachorros. Não tô mais feliz aonde eu tô, aonde eu trabalho. Eu lembro você falando que até do Braddock, o Braddock tá chegando no fim da vida e eu não tenho tempo para ficar junto com ele. E eu sei que isso vai acontecer, porque, né, é natural, né? E aí a gente começou o nosso bate-papo. E aí eu convidei ele para fazer uma primeira sessão, que chama Sessão de Clareza, para a gente entender tudo isso, né? Entender por que está acontecendo isso. Um dos grandes fatores foi a questão de não estar mais feliz onde estava, né? Onde estava trabalhando, né? Lembro que você era questão financeira, estava até bem, né, Carlinhos? Mas essa questão de tempo, de legado, de fazer realmente o que gosta, isso estava pegando, né? E depois fizemos um processo de autoconhecimento, o autoconhecer para empreender, e a gente achou alguns caminhos. Mas eu queria, primeiramente, perguntar, como que estava o seu momento naquele dia ali, antes daquele dia? Como que estava naquele café da manhã? Só para as pessoas entenderem como estava o seu momento de vida. Ô, Rick, eu tava perdido, assim. Eu acho que essa palavra define bem. Eu já tinha tentado várias coisas, né? Já tinha sido. Primeiro eu tive um provedor de internet, depois eu fui DJ, depois eu investi nos equipamentos, fazia camiseta. Eu tava buscando, eu tava perdido. Até na época que a gente. Eu me lembro no dia lá que eu tava com umas ideias de tentar uma escola de programação, que é uma escola de programação que tem uma alta taxa de empregabilidade, e aí eu até queria sair do emprego para tentar uma escola de programação para trabalhar como programador em casa, para eu poder ter mais tempo, né, para a família, né, para os cachorros, porque eu trabalhei 20 anos em fábrica, né? Uhum, Então, somando tudo, deu 20 anos nessa empresa que eu tava há 13 anos, né? Ia uhum, fazer 14 agora em fevereiro. Então, eu tava perdido. Eu tava querendo alguma coisa, mas eu não sabia o que eu queria. Eu só sabia que eu não queria mais fábrica, que eu queria ter mais tempo para minha família, ter mais tempo para mim aproveitar a vida. Ficava muito cansado, daí folgava só no domingo, ficava muito cansado, domingo queria descansar e às vezes ficava meio irritado, meio não tinha pique, né? Não conseguia fazer outras coisas. Então eu uhum. sabia que tava tudo errado, assim, tava meio bagunçado, eu tava perdido. A palavra, eu acho que
assim, a melhor palavra para definir como é que eu tava naquele momento é perdido. Uhum, uhum. E como que era o dia a dia, cara, ir para trabalhar, assim, com essa sensação de perdido, de não tá mais, sabe, naquele momento de estar afim de, né? Como que era, assim, o dia a dia? Ah, o dia a dia era assim, né? Eu acordava, eu não sabia por que que eu estava acordando. Eu ia trabalhar, eu não sabia por que que eu estava indo trabalhar. Eu voltava, né, a minha, eu acordava pensando na hora de chegar em casa e eu chegava na segunda-feira pensando no sábado. Assim, eu tava meio, não tinha muita motivação, não tinha muita. Eu queria fazer o meu melhor dentro da empresa, como eu sempre fiz, né? Sair pela porta da frente. Uhum, E eu tinha alguns valores que eu não conhecia até, eu nem sabia o que eram valores, né? uhum, E aí e era o que me fazia ir bem na empresa até onde eu trabalhava, que eu tinha isso forte, mas eu não estava claro o que era valor para mim. uhum. Então, era era isso aí, eu não tinha muita, era mais ou menos isso aí. Entendi, entendi. Então, cara, isso, tava naquele momento que, pô, cara, tem várias pessoas que estão nesse momento, né? De não estar mais feliz onde está, e às vezes não tá nem entendendo por que isso está acontecendo, né? Só sabe que realmente não quer ficar onde está, mas às vezes está perdido porque não sabe o que fazer para mudar isso. E, cara, tem muitas pessoas nessa fase, nesse momento de vida, né? E você falou que tentou algumas vezes, né, empreender em outros mercados, em outros nichos, e não deu certo, né? Porque ali você já estava visando uma mudança, já estava pensando na mudança, né? Visando ter mais tempo para a família, mais tempo para o filho, para a esposa, para os cachorros, né? E, e fazer mais sentido, né? Tá no dia a dia fazendo mais sentido. Por que que você acha que não deu certo essas outras tentativas? Eu acho assim, não deu certo porque para mim sempre foi o plano B, né? Eu Uhum, tinha o plano A e para mim sempre foi o plano B. Sempre foi uhum, eu encarava como uma renda extra, assim, se vier beleza, se não vier eu tenho, pelo menos eu tenho o da fábrica, né? Eu não sabia, eu não conseguia colocar energia, eu ficava muito cansado, então eu não conseguia colocar energia suficiente, eu não conseguia dar a atenção que aquilo merecia. uhum, E aquilo, assim, eu não tinha clareza se aquilo ali estava alinhado com o meu propósito. Então, às vezes eu ficava meio assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Será e se não der certo? E uhum, eu não tinha muita confiança, né? uhum, Não conseguia é, prever assim as dificuldades. Ah, o que que eu vou fazer, né? Mas e se não? Ah, mas e se? Essa pergunta sempre ficava batendo, ficava com aquela pulguinha atrás da orelha, né? uhum. Então, eu acho que isso aí é, foi foi o que fez com que eu começasse tudo e deixasse aquilo ali morrer no meio do caminho. Entendi. Talvez tenha sido o plano B, né? Uhum, Não dediquei, não gastei energia ali, não coloquei energia, né, para fazer acontecer. Não me conhecia também, assim, não sabia se aquilo ali estava alinhado com as coisas que eu prezo na minha uhum, vida. uhum. E eu acho que foi isso aí. Entendi. Ah, cara, sem dúvida, assim, olhando de um olhar de pessoa que estuda muito empreendedorismo, né, que está focado muito no autoconhecimento, de já ter passado por algumas experiências assim também, de tentado outras coisas e acabar não dando certo, é justamente isso, cara. E é o que eu tô querendo falar muito aqui no canal, no projeto Empreender a Mais, é você abrir um negócio alinhado com aquilo que você é, né, com seus valores, com suas forças, com suas habilidades, daquilo que você quer para sua vida. Porque senão fica assim, cara, fica um plano B mesmo. Fica algo assim que você, eu não quero isso, mas vou tentar isso. E às vezes você vai lá, gasta grana, gasta energia, tempo, se frustra. E às vezes tem pessoas que pegam até um trauma de ter um negócio próprio por conta disso. Mas sem ter algumas clarezas antes de começar. Aí fica assim, pô, pode ser que deu certo para algumas pessoas, né? É, só que na maioria das pessoas não dá, cara. Não dá, desse jeito não dá, né? E por isso que eu acredito muito aqui no método AP para pessoa começar de uma forma mais preparada, né? Mas você que vai me dizer isso se funcionou para você, tá? É uma é uma crença muito forte minha, é uma coisa que eu tô estudando muito, batalhando muito para isso acontecer, porque eu tô vendo isso, é uma visão, mas eu preciso testar se realmente é isso, né? No seu caso, eu acredito que teve muito sucesso, mas você que vai falar para mim. Mas para a gente continuar a nossa conversa, como que foi para você?
a primeira sessão, assim, a sessão da clareza, pra gente entender um pouco o que estava acontecendo. Você lembra um pouco como que você pode falar pra gente aí do que você lembra? Ah, eu lembro, Rick. Assim, eu até lembro de eu uso, né? Assim, que você tinha falado, um termo que você usou lá, né, para definir a clareza. Se você quer viajar, né? Ah, eu quero ir para Bahia, né? Uhum. Eu não, no escuro, Uhum. eu não sei o caminho, não sei como é que eu vou, eu não sei. Então eu acendo o farol e ando 10 metros. Uhum. Depois mais 10 metros, e vai indo, né? Uhum. Então eu lembro que a sessão da clareza me colocou assim eu saí de lá querendo sair do emprego. Eu saí de lá sabendo que assim foi claro, cara, para mim fábrica foi muito bom, foi muito importante, né? Uhum. Me transformou no que eu era naquele momento, mas ficou Uhum. claro que não era mais para mim assim, que não eu não conseguia o meu propósito. Eu consegui visualizar para que eu acordava cedo, né? O meu propósito de vida pessoal, o meu propósito de vida como pai de família, Uhum. né? O meu propósito de vida na comunidade ali, nas pessoas que estão ao meu redor. Uhum. Então, eu consegui visualizar isso aí, né? Lógico que depois a gente aprofundou mais, Uhum. mas eu já saí já com aquilo que, pô, é isso, e eu tenho que me preparar para isso, mas é isso, sabe? Ficou bem claro para mim. Eu lembro que eu até fiquei perdido. Eu queria ir por um caminho. Daí você falava, pô, mas parece que o seu talento é isso. Você Uhum. gosta disso. Então, aí eu falei, puta, faz sentido mesmo. Eu queria sair da empresa. Eu queria montar um negócio, mas eu não sabia que negócio. Uhum. E eu só sabia disso, né? E Uhum. aí, assim, o que que você tem de talento? O que que você faz que as pessoas elogiam, tudo, pá. Daí começou a ir, eu falei, cara, acho que é isso que eu queria mesmo. Então, e lá eu não ia conseguir, né? Uhum. Não ia ter tempo, não dava para conciliar os dois. E aí caiu naquilo lá que ficou claro que tudo que eu fiz lá, embora fosse. Tive bastante sucesso. Tudo que eu fiz eu nunca saí no prejuízo, Uhum. né? Mas ficou claro que não foi para frente porque era o plano B, Uhum. então eu não gastava energia. Então, se eu colocasse a energia que eu preciso colocar para o meu negócio rodar, lá eu não vou conseguir. Então, e o negócio só depende de mim. Então, isso aí ficou bem claro naquela sessão, Uhum. que Que legal. o negócio depende de mim. Então, eu preciso colocar energia suficiente. Que Então, legal. Que legal. Pessoal, só para vocês entenderem, a sessão de clareza é só um bate-papo, antes de tudo, antes do método em si, né? É só para entender tudo que está envolvendo o momento. Por que que eu não estou feliz? Por que que eu estou questionando essas coisas? Por que que entender quais são as minhas motivações, aquilo que eu quero para minha vida. A sessão de clareza é esse momento. É só o primeiro bate-papo, né? Não é, ela é um primeiro passo do processo do autoconhecer para empreender. Mas ela é só o primeiro passo, só para as pessoas entenderem o que é essa sessão de clareza, né? Que se as pessoas tiver um questionamento, ela pode fazer uma sessão de clareza só para entender tudo isso, né? E você falou que nessa sessão você já teve vontade de sair, já teve clareza realmente do seu caminho, e ela é muito importante para isso. Mas depois todo o processo vem para reforçar isso mesmo, se para questionar se é isso mesmo, para entender talvez você só está às vezes cansado com o seu trabalho, ou cansado com o seu chefe, ou cansado com a sua empresa, e às vezes entender isso, né? E ter clareza sobre quem é você, né? Todo esse processo. Mas a sessão de clareza é só o primeiro passo. E por que que você decidiu seguir, fazer me contratar e para fazer o processo do autoconhecer para empreender? Além de ser, a gente já ser conhecido, né? eu decidi porque eu enxerguei em você o farol. Uhum. O que eu precisava para enxergar um pouco mais na frente, o que eu precisava, né? Só com aquele bate-papo, já, né, já foi suficiente para mim. Aquele bate-papo foi uma horinha ali que a gente ficou Uhum. mais ou menos, mas já foi suficiente para ver que assim você tinha capacidade de me mentorar ali, assim, de falar, ó, mostrar alguns caminhos, algumas alternativas. é, Uhum. e quando você falou que a gente ia usar ferramentas, assim, a gente vai usar mais ferramentas, eu fiquei ansioso para conhecer essas ferramentas, para ver o Uhum. que que a gente ia usar, o que que a gente ia falar, e eu queria aplicar, né? E tudo que a gente usou lá, eu ainda tive o privilégio, a oportunidade de aplicar na fábrica, né? Que Eu legal. ser um empreendedor antes de ser um empreendedor, então, Nossa, isso foi incrível, né, cara? Mas me conta um pouquinho como que foi as primeiras sessões, como que foi no processo, assim, sessão por sessão, como que foi
para você, quais foram os seus entendimentos, aquilo que você consegue lembrar, que foi muito importante para você, sessão por sessão, as ferramentas, aquilo que te trouxe, assim, conhecimento para te ajudar realmente, assim, nesse objetivo que era ter o seu negócio próprio. Então, as sessões, assim, eu me lembro que eu ficava ansioso pra sessão, né, e sempre a gente depois tinha um combinado, né, Uhum, umas de tarefas. saía com umas tarefas, né, Uhum, o que que a gente vai fazer essa semana, com umas missões, uhum, então, né, uns desafios. uhum, Cara, eu acho, assim, que cada sessão eu saía de um jeito, assim, saía com reforçava mais ainda que era isso aí, que eu estava no caminho certo, que o uhum, GPS estava me mandando para o caminho certo. uhum. Então, a gente falava de ferramentas, a gente, eh, aplicava lá na hora, né. A gente eu co perguntas que eu nunca fiz pra mim mesmo, assim, era bem, assim, ia bem fundo mesmo, né, assim, às vezes tinha algumas perguntas que não tinha resposta, assim, que eu não conseguia na hora, eu falei: "Cara", e é isso aí, cara, assim, E algumas essas são as perguntas melhores que perguntas, essas são e as essas melhores. são as melhores perguntas. É, onde você não E tem a resposta, você vai ter que pensar, vai ter que criar linhas neurais, e isso vai te trazer, pensamentos novos, aonde vai te trazer resultados novos lá na frente. Essas perguntas são as perguntas mais importantes que tem. Toda vez que eu faço uma pergunta, a pessoa fala: "Putz, nunca pensei sobre isso", aí eu acertei na pergunta, porque aí que tá talvez uma clareza que a pessoa precisa ter para seguir o caminho, né. então, eu lembro dessas perguntas, né, e e aí eu ficava pensando durante o dia, assim, eu saía de lá e: "Pô, é isso mesmo, pô". Eh, propósito, valores, né, eu nunca tinha parado para pensar o que que é um valor, né, o que que é um valor para mim, o que que é um valor para minha esposa, e no relacionamento com a gente, assim, mudou pra caramba, pra melhor, lógico, né, Uhum. porque aí eu conseguia ver algumas coisas que pra mim fazia muito sentido, pra ela não fazia sentido nenhum, e estava tudo certo. Eu Quan fui criado desse jeito, ela uhum, foi criada daquela forma, assim, e quando dava conflito de valores, eu: "Pô, não, por esse lado aí, pra mim isso aí não vai por aí que pra mim isso aí importa". uhum, Então mudou muito o nosso relacionamento, né, melhorou muito a qualidade de família, propósito, eu não tinha, né, como eu falei um pouco antes aí, eu não tinha propósito nenhum, não sabia por que que o dia começava e o dia terminava, né, o que que eu estava fazendo pra isso, né, uhum, onde eu estava chegando com o dia de hoje, por que que o dia de hoje era importante ali, eu não tinha essa noção, eu só o tempo, né, ia passando o tempo, então eu consegui enxergar propósito na minha vida, na minha vida como pai, na minha vida como filho, irmão, como marido. uhum. Então, eu acho que isso aí assim, o autoconhecimento foi transformador. Eu eu acho, assim, que coloca você em um outro nível, mas não no nível de superioridade, mas no nível de você conseguir olhar para os demais, assim, e conseguir entender melhor, assim. Você fala: "Puta, esse cara é assim e não adianta, ele não vai ser igual eu, então como que eu posso fazer lá na fábrica", né, eu tinha um papel lá, um cargo que eu exercia uma liderança natural, né, sobre a turma lá, né, uma equipe de 8 pessoas, e cara, quando eu entendi isso, né, a gente era o pior turno, né. Eu já te falei isso, a gente era o pior turno, e eu lancei lá o desafio de ser o melhor turno. O meu sonho era ser o melhor turno. E aí tinha gente lá que me achava bobo de não ir almoçar algum dia, ficar: "Ah, hoje eu fui almoçar e já voltei". Tinha gente lá que achava que, né: "Pô, você faz isso, você é bobo, cara". E aí Uhum. quando a gente foi construindo esse sonho, esse mesmo cara que achava eu bobo, ele estava fazendo a mesma coisa, né, Olha isso, cara. porque ele entendeu que a gente estava se alinhando num propósito. E ele com as dificuldades dele, né, com a forma dele trabalhar, e antes eu pensava assim: "Pô, eu faço isso e os cara não faz isso, eu faço isso", esperava que o pessoal fizesse a mesma coisa que eu. E não é assim, né, e então, e quando eu consegui aplicar essas ferramentas aí que a gente usou lá, né, como eu eu pude, né, pô, esse cara ele é assim, ele não vai mudar, então a gente vai extrair o máximo dele assim, do jeito que ele é. Que legal. Então, me ajudou muito, né. Eu saí de lá voando. Uhum. Eu Olha até pra isso, sair cara. de lá foi difícil, Aham. porque a gente estava uma pegada e a gente conseguiu por muito tempo lá, vários dias, ser o melhor turno, né. Olha isso, cara. Era Olha o isso. turno que era meio, né, o pessoal não botava muita fé, os outros turnos. Já ouvi
pessoal fala, tá carregando nas costas, sabe? Alguma coisa assim do tipo, que é coisa que Uhum, fala dentro de empresa. uhum, E a gente saiu de lá, transformamos, viramos essa chave e a galera comprou a ideia, sabe? uhum. E é o que eu falo, só foi, isso tudo aconteceu depois que eu me conheci e, né, e que eu pude olhar para as pessoas e não querer que elas fossem igual a mim, mas entender o jeito que cada um é e tentar extrair o melhor de cada um da forma que ele é. Olha que legal, Então, cara. coloca em um outro nível, mas não de superioridade, de conseguir olhar por cima e ter uma visão de como melhorar o ambiente. Você sobe um nível mesmo no processo evolutivo, da sua evolução pessoal. E realmente é assim mesmo, é um degrauzinho a mais no seu processo de evolução. E quando você sobe um pouco esse nível, né? E esse nível você sobe quando você tem conhecimento sobre si. E um dos frutos de ter o conhecimento sobre si é que você começa a entender outras pessoas, a olhar com um olhar um pouco mais de perdão, um olhar suspendendo o julgamento, entendendo realmente, vamos supor, cara, valores, que você falou que você adorou essa sessão. Eu lembro que você começou a aplicar já, a entender. Eu lembro de você ter me falado que melhorou a relação aí dentro da sua casa, com a Dani, com o Theo, e depois você levou isso pro trabalho. Você entender o outro. Isso é um dos frutos do autoconhecimento. Você começa a entender você mesmo, você começa a entender tudo que está envolvendo a gente estar aqui hoje, tendo essa experiência, e olhar para o outro com um novo olhar. Lembra que eu te falei que às vezes a gente, através da pergunta, a gente começa a pensar diferente? E quando a gente começa a pensar diferente, a gente começa a ter sentimentos diferentes. Depois que a gente começa a ter sentimentos diferentes, a gente começa a agir diferente. E quando a gente age diferente, a gente tem resultado diferente. A gente estava fazendo a sessão para você sair da onde você estava, do seu emprego, e fazer um plano de ação para você começar o seu negócio de uma forma preparada. E esse plano de ação, pessoal, era depois de um ano. Não era logo em seguida, não. Era um ano de construção dessa transição dele. E foi até mais, né, Carlinhos? Foi até um pouco mais, né? Que você ficou tão bom, tão melhor lá no serviço ainda que o pessoal não queria nem deixar ele sair, né? Por conta disso. Às vezes, quando você pensa diferente, você vai ter resultado diferente. E de cada sessão que a gente passa, a gente tem novos pensamentos. Por conta disso mesmo, porque às vezes a gente não para pensar em algumas coisas da vida. E eu, como profissional, eu tenho que provocar isso, né, em vocês, em você, na pessoa que está aqui na minha frente. Pensar diferente, né? E para pensar diferente, às vezes, talvez a gente tenha que ressignificar algumas coisas, quebrar algumas crenças e também desbloquear de alguns bloqueios. Pra você pensar diferente. Esse é o papel de uma pessoa que está trabalhando com autoconhecimento, né? Aí eu lembro você falando, pô, Rick, tá lá no serviço, cara, tá ficando maravilhoso. O pessoal tá entendendo o que eu tô falando. Mas não é o pessoal, você estava entendendo as pessoas. Você estava, de novo, trazendo significado ali, naquele momento que você estava fazendo. E principalmente, eu lembro a gente falando, você fala assim, cara, agora eu sei que é provisório. Eu sei que é provisório. E agora eu tenho um olhar para o outro diferente do que eu tinha. Antigamente era só julgamento e confronto. Mas quando você sabe que tem valor, você começa a negociar isso. Pô, aquele cara tem esse valor. Se eu for para esse lado da conversa, vai atingir o valor dele. Então ele não vai me escutar. E aí vai brigar comigo também, porque eu tenho esse valor, a gente vai chocar em valores, né? Então, mas você entendendo que o outro tem esse valor, você começa a se relacionar melhor, a negociar um pouquinho do seu valor com o seu valor. Não que vai negociar de não de eliminar o valor, não. Eu entendo o que ele quer e eu sei o que eu quero também. Aí eu lembro você falando, putz, esse cara tá melhorando aqui no meu emprego, aqui no meu serviço. E eu lembro de você ter falado isso e para mim, nossa, naquele momento eu fiquei muito feliz, porque eu já imaginava que isso ia acontecer. Eu imaginava que ia melhorar no seu trabalho, porque estava melhorando como pessoa, estava tendo algumas clarezas. Então você ia chegar lá com o máximo daquilo que você poderia entregar, de resultado que você poderia entregar ali para a empresa. Eu sabia que isso ia acontecer, de alguma forma eu sabia que isso ia acontecer. E quando você falou, ô Rick, a gente era o pior turno. Hoje a gente é o melhor turno. Só por conta, às vezes, Carlinhos, pra você ver, cara, de pensar diferente, de ter uma clareza, algumas clarezas da vida e você exercia um cargo de liderança, pôde, na prática, colocar isso em xeque, em prova. Pô, será que é mesmo? E você teve resposta lá que, pô, sai do pior turno para ser o melhor. Já a pessoa achava que você era bobo porque não almoçava, tava comprando a sua ideia também, ficava dias sem comer para bater, para ter esse objetivo de ser o melhor turno, de ter essa missão, de ter esse propósito junto. Cara, de saber o que que é propósitos, né? Quando você tem claro o que é o seu propósito, cara, não sei, é um campo de energia, ele meio que te leva para isso acontecer. Mas se você não tem ideia, não tem clareza do seu propósito, fica tudo muito solto a vida, você parece que você anda em círculo, não sai do lugar. Cara, já passei por muitos momentos assim e vejo muitas pessoas
né? E o processo do autoconhecimento, o legal é que ele vem para ajudar nisso, né? E bem bacana, cara, bem bacana quando você me falou isso e agora tá falando de novo, porque é resultado, né, cara? Resultado assim na prática, de que realmente isso funciona, isso dá certo, de você parar um pouquinho, porque assim, a gente estuda tudo, né, Carlinhos? Eu acabei de fazer uma story falando sobre isso, a gente estuda tudo. Ah, a gente quer ter conhecimento de alguma coisa, a gente vai lá e estuda. Mas a gente não estuda a gente mesmo, cara. A gente não para pensar um pouquinho, quem que sou eu? Por que que eu tô aqui, né? Eu ouvi você falando um pouco aí de saber os seus papéis no mundo. Cara, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou pai de pet, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou amigo. E como que eu tô nesses papéis? Como que eu tô exercendo esse papel no mundo? Porque a gente exerce papel no mundo. E às vezes, quando a gente não tem o autoconhecimento, a gente nem tem clareza disso, cara. Como tá meu papel? Meu papel de, sei lá, de empresário tá legal. Mas e meu papel de esposo? E meu papel de pai? Porque às vezes é isso que tá te levando a chegar no final do dia com aquela sensação de infelicidade. Porque às vezes você está exercendo um papel muito bem lá para ser um funcionário da empresa, mas o seu papel como pai, o seu papel como esposo está lá embaixo. Se fosse dar nota, tá lá um, dois. E aí você não sabe o que está acontecendo. Mas é o seu corpo falando para você mesmo. Cara, precisa de um equilíbrio aí. Precisa equilibrar os papéis. E para você equilibrar papéis, você precisa ter umas clareza. E eu só tô falando um pouquinho sobre isso também para as pessoas terem noção de como que é o método também, né? Para dar um gostinho para eles também, para eles terem vontade de fazer, né? Ter Show. essa sessão, cara, de quais são meus papéis, pô, é fantástico, cara. É fantástico. É transformador. Na verdade, cada sessão é incrível, né? A sessão de valores, a sessão de meus papéis no mundo, você começa a parar para pensar, cara, eu nunca parei para pensar nisso. E eu que aplico isso, eu fico encantado, eu imagino para a pessoa que está recebendo também. Por isso que tem mudança, cara, por isso que tem transformação, porque é pensamentos diferentes. O seu resultado está ligado diretamente com os seus pensamentos. E os seus pensamentos estão ligados com as suas crenças, que é um pouco mais profundo, né? Com o significado que você deu para as coisas, né? Os seus bloqueios que vêm, às vezes, lá da infância. Aí você começa a trabalhar com isso e melhora o seu pensamento. Aí, por consequência, você melhora o seu resultado. Mas para a gente dar uma sequência aqui, Carlinhos, então Show. você falou que melhorou até no serviço também, né? Foi difícil até de sair. Mas me fala como que foi, Carlinhos, para você essa transição, né? Porque eu sei que não é uma decisão fácil. É uma decisão que, até aqui no livro do Flávio Augusto, ó, é um ponto de inflexão. Ponto de inflexão onde muda a rota. Onde você estava indo para um lado, você toma a decisão, você vai para o outro lado. Você sair do emprego que você estava há 13 anos, ganhar o jeito que você ganhava bem, tinha respeito de toda a equipe aí, tinha tudo. Tinha tudo para estar bem, mas não estava bem. E a gente sabe o que que é isso. Mas como que foi para você tomar essa decisão, assim? Como que foi? E o processo foi te ajudando a entender que você estava indo para o caminho certo? A decisão foi difícil, né? A Uhum. decisão, falar que foi fácil, eu vou estar mentindo. Uhum. Foi difícil, assim, dar aquele frio na barriga, tudo, mas eu me senti bem preparado. Que Eu, legal. eu me senti bem preparado. Quando eu tomei a decisão, eu falei, é isso mesmo. E quando eu pedi lá, né, para o pessoal fazer o meu desligamento, é, eu sabia que era isso que eu queria, estava claro para mim, assim, estava bem, é isso, e eu precisava sair, né? Então, mas quando chegou o dia, falou, ó, amanhã você vai ser desligado. Cara, foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu estava preparado, eu estava confiante, eu deixei, eu fiz o plano B virar o plano A, né? Foi a hora de queimar os navios, Uhum. então não olhar para trás, é olhar para trás e só ver o que eu aprendi, né? O que eu posso trazer de bom, mas agora vai ser diferente, agora é outro caminho, é um caminho que depende de mim, né? E que eu me conhecendo, né? Eu não tem como dar errado. Que Então, legal. não foi fácil, mas foi feliz, né? Eu me senti muito feliz, eu me senti muito preparado, mas não foi fácil, não. Uhum. Eu entendo que é difícil também. Eu tomei essa decisão alguns anos atrás e vejo as pessoas tomando essa decisão. Cara, e é um momento difícil mesmo. Ainda mais para quem, de certa forma, está com um emprego bom, né? Um emprego bom atrapalha muitos talentos, né? Atrapalha muitas pessoas que poderiam ser top em outras áreas, naquilo que realmente ela gosta de fazer, por causa de um emprego bom, né? E tomar essa decisão no emprego bom
Eu acredito que é um pouco mais difícil. Só que eu acredito também que você tem muito mais coisa em jogo, então você tem que se preparar mais. Porque assim, quando você está desempregado e vai começar um negócio próprio, a chance de você começar despreparado é muito grande, porque você vai lá e começa de qualquer jeito, pensando em algo que está dando dinheiro, pensando em algo que o seu amigo está dando certo, ou tal pessoa está dando certo, e às vezes quando você entra, o dia a dia não é nada daquilo que você pensou. Porque empreender não é fácil, principalmente no começo, e às vezes se começar de forma despreparada, a chance de dar errado é muito grande. Até porque a gente está vendo muitas empresas quebrando, e um dos grandes fatores, eu creio que é isso, é a falta de preparação. Mas quando você toma essa decisão e faz um processo de preparação, a chance de dar certo é muito maior. Porque, assim, é aquilo que você falou, cara, eu me conheço, eu sei o que eu quero, então não tem como dar errado. Eu vou fazer até dar certo. É Vou isso fazer aí. até dar certo. Mas eu entendo que é uma decisão difícil. E um dos pontos que eu lembro de você falando, que era a questão, e eu quero chamar a atenção aqui, que é um dos pontos mais difíceis mesmo, cara, que é você ter plano médico dentro da empresa. Cara, isso segura muitas pessoas. Segura muitas pessoas. E aí eu até lembro a gente falando na sessão, veio aqui na minha cabeça, que assim, realmente é difícil. Mas você, empreendendo naquilo que você gosta, você vai ter muito mais saúde. E você vai fazer um acordo entre família para serem mais saudáveis. Para esse ponto da saúde, ela não atrapalhar o começo do negócio. Esse é um ponto, cara, que assim, passa por despercebido às vezes. Mas muitas pessoas não têm segurança para sair de onde está e começar o seu negócio por causa disso. Mas às vezes quando você faz o que você gosta e tá tendo prazer no dia a dia, fácil também não vai ser trabalhoso do mesmo jeito. Engano pensar que vai trabalhar menos, engano pensar que não vai ter chefe, isso é um engano. Mas você vai estar fazendo isso com prazer. Você cansa, só que é um cansar diferente. É um cansar mais, às vezes, do corpo mesmo. Mas psicologicamente você está bem porque você está fazendo aquilo que você gosta. E isso reflete na saúde, né? E eu lembro você falando, pô, foi difícil. E é realmente difícil por causa disso, porque às vezes tem um emprego bom, muito tempo no mesmo lugar, tem a questão do hábito, de você pegar o ônibus todo dia, ver as mesmas pessoas todo dia, frequentar o mesmo restaurante da empresa e falar as mesmas piadas. Isso cria hábito. E o corpo, ele não quer criar hábitos novos, para não gastar energia. Então, quando você toma uma decisão que ele vê que você vai criar hábitos novos, ele já fala para você assim, opa, não, aqui tá confortável. Então, já torna difícil, assim, até fisicamente, né, quimicamente, é difícil tomar decisões assim, igual você tomou. É. Mas, Carlinhos, vamos lá, pra gente já indo aqui para te liberar aí também. É, para você, o que que foi mais importante fazer o método AP? O que que, assim, a gente já falou bastante coisa aqui, mas o que que você define, assim, que foi importante para você né, nessa tomada de decisão? É, assim, eu acho que o autoconhecimento, né, é transformador. Então, eu acho que o mais importante para mim foi eu conhecer as minhas fraquezas, eu conhecer as minhas fortalezas, né, o que que eu sou de bom. Até no nosso processo eu vi que a minha maior fraqueza também é a minha maior força, né, Sem que dúvida. é a questão de adaptação. Então, eu tenho dificuldade em ver cores, mas eu tenho muita facilidade em me adaptar aos ambientes, né, a perceber outras coisas que pessoas não Não com a percebe. visão normal não olhariam, né? Então, Uhum, esse poder de adaptação, de ver as coisas de modo diferente. Então, trazer para o consciente, assim, o que que eu sou bom, né? O que que eu preciso fazer, mas eu não sou bom, mas eu vou fazer porque tem que ser feito, mas ali na frente eu vou colocar outra pessoa para fazer no meu lugar. Eu vou pagar alguém para fazer porque eu não sou bom. Gastar energia com o que eu sou bom, focar no que eu sou bom, né? Melhorar o que eu sou bom, não desprezar o que eu sou ruim, né? Lógico, mas uhum. assim, gastar mais energia no que eu sou bom, eu acho que essa aí foi uma das coisas. Eu era muito tímido, eu tinha muito medo do que os outros falavam de mim, né? O que que pensavam, o que que falavam. Então, a gente usou algumas ferramentas, já teve até o lance do bigode, né? Que eu deixei um bigodão. Conta aí pro pessoal como que foi. O lance do bigode eu deixei um bigodão estilo Pablo Escobar, para isso, né, cara? Para ver o que que as pessoas iam falar, para ver, para sentir o julgamento, para sentir a risada. Tinha pessoa que vinha e falava, pô, legal, você tem personalidade. Tinha pessoa que chegava e falava, pô, cara, você atingiu o nível máximo do ridículo. Nossa, tá feio demais.
Então, e eu queria ouvir tudo isso. E quando eu estava preparado para ouvir isso. E Uhum. aquilo, quanto mais vinha crítica, elogio, assim, eu estava preparado. Eu sabia que é aquilo ali que eu estava querendo testar, né? E tava Então, precisando. eu estava precisando testar aquilo. Então, eu acho que esse processo de autoconhecimento é isso, é você trazer, eu consegui trazer muita coisa do inconsciente, coisa que eu nunca tinha pensado, que eu nunca tinha me perguntado, eu consegui trazer para o jogo, né, para o jogo da Uhum. vida. Sim. Eu consegui, eu consegui enxergar, às vezes eu saio de carro, eu vejo algumas coisas, o pessoal faz cara, não vou pegar essa energia, não, é, isso aí não vai me atrapalhar, não vai adiantar nada eu ficar triste, porque eu só posso ficar triste. Então, se eu puder evitar, eu vou ficar triste. Se eu puder evitar, eu não vou ficar triste. Uhum. Então, assim, eu consegui ter mais o controle da minha vida, né? E Cara, que trazendo legal. eu trazendo pro lado do empreendedorismo, né? Que é o que eu vou fazer agora, me deu muita confiança. Eu acho que a palavra é essa. Eu consegui, eu saio nos lugares, eu vejo as oportunidades, né? Eu vejo o que que eu encaixo, o que que eu posso oferecer, se isso aqui cabe aqui, ali ou não. Né? Eu consigo até dar, eu consigo até dar né? Não é um suporte, mas assim, pelas minhas experiências, eu consigo, pô, cara, isso aí não tá legal, isso aí não. Eu me sinto confiante, sabe, de falar sobre o assunto. Que legal, cara. Que Para mim legal. foi transformador, cara. Transformou a minha vida como um todo, né? Em Que bacana. relacionamento, tudo. Mas para mim, acho que a palavra é transformação. Que legal, cara. Que legal. Para vocês entenderem, pessoal, o processo do autoconhecer para empreender é dividido em quatro partes. A primeira é a sessão de clareza, você ter clareza sobre tudo isso, e se realmente esse método vai ser para você, né? Tanto para eu ter essa clareza, quanto para a pessoa também ter essa clareza, se vai. É, é esse momento de fazer isso. Depois tem a fase do autoconhecimento. Depois tem a fase, não sei se você se lembra, de achar o negócio ideal para mim, alinhado com aquilo que eu coletei sobre o meu autoconhecimento. E depois um plano de ação, uma rota de ação de 3, 4, um ano para isso acontecer. O que, que precisa ser feito daquele momento ali, da última sessão, até o momento da abertura do negócio. Aí você sai com essa rota de ação, que eu creio que é uma ferramenta que traz confiança mesmo, que deixa você mais preparado. Porque eu até brinco, né? Porque às vezes quando você vai mudar, você cria um bicho muito grande ali nos seus pensamentos. É um obstáculo muito grande. E quando você faz uma rota de ação, pensando somente no próximo passo, esse monstrão vira monstrinho, pequeno monstrinho, que fica fácil de você derrotar. Aquele degrau grandão, você divide ele em etapas, e você consegue ultrapassar esse degrau aí. Então, essa rota, esse plano de ação, faz com que isso aconteça e você fica muito mais preparado para começar, né? Você sabe algumas coisas que você precisa fazer, assim, tanto no seu interno, tanto no externo, tanto ao redor, tanto questões de negócio mesmo, de empreendedorismo, aquilo que você precisa estudar, aquilo de conhecimento que você precisa ter o mínimo para começar. Como que eu vou fazer uma reserva financeira? Eu vou começar, eu preciso pelo menos ter isso de reserva financeira. Tá? Quanto tempo que eu demoro para juntar isso? Então, mas eu vou começar só quando eu tiver isso. Então, você começa de uma forma mais preparada, né? E legal você falar isso, porque justamente esse é a principal promessa do processo do autoconhecer para empreender, que é começar de uma forma mais preparada, né? Lógico, vem frutos antes, que é o que eu mais gosto, o autoconhecimento melhorando a vida como um todo. E você está falando muito, Carlinhos, de uma coisa que eu estou ficando bem feliz, que é o processo evolutivo, cara. A gente vive uma etapa de 7 níveis de processo evolutivo. E o primeiro nível, cara, é a gente se importar com a opinião do outro. Tudo que é externo atinge nosso interno. A gente deixa isso acontecer. Aí a gente está no primeiro nível. A gente está no nível mais raso que tem, que a gente deixa outras coisas influenciar a nossa vida. Outras pessoas que talvez não estão no momento legal naquele dia, atrapalhar nosso dia inteiro. E você acabou de falar que hoje você sai na rua, cara, e você. Não, cara, isso não é meu, deixa pra lá, eu não posso influenciar, não posso mudar. Cara, já pulou o nível. Você está no nível agora diferente, né? Depois eu passo até para você os níveis do processo evolutivo, ou faço até um conteúdo aqui para explicar isso, porque você começa a Show. visualizar, cara, onde você está. E você falando, já sei o nível que você está, e eu sei o próximo nível que você está indo.
Então, comprova ainda mais que esse processo dos 7 níveis do processo evolutivo funciona, cara. Que é um estudo cara, de várias pessoas aí, que em outro momento eu compartilho aqui com vocês. Mas, cara, se o processo do autoconhecer para empreender atinge até no processo evolutivo, isso é maravilhoso, cara. Isso faz muito mais sentido para mim, ouvindo de você, que realmente, cara, tem que seguir com isso, né? Ainda só realmente só tá no começo, mas sabe quando tá dando aquelas pistas, cara, vai para esse caminho, é esse caminho, vai dar certo, é assim. E aí, ouvindo de você aqui, eu já tô conseguindo visualizar mais coisas ainda, mais coisas boas que esse método pode eh, passar para as pessoas, né? Que é algo que eu acredito muito, eu tô trabalhando muito, que é a minha missão, né, cara? Aquilo, né? Quando a gente fala de propósito, é um propósito, né? Eu creio que a gente não precisa ter só um propósito, a gente pode ter vários propósitos, né? Dentro dos papéis que você exerce no mundo, como que é meu papel, qual que é meu propósito como marido, como é meu propósito como pai, né? Como que é meu propósito como dono de negócio, como que é meu propósito de estar, assim, pensando de uma forma sistêmica no mundo inteiro. E a gente pode ter esse propósito e o autoconhecer é um propósito para ajudar a pessoa através do autoconhecimento no empreendedorismo, tá? Só para falar um Show, pouquinho mais aqui dessa ferramenta aqui, o pessoal que está ouvindo show, show. entender um pouquinho. Carlinhos, mas beleza. Então aí depois a gente fez o processo do autoconhecimento. Cara, top demais, você melhorou como pessoa, isso é o principal. Foi transformador, essa palavra que você usou. Você passou a ser uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais preparada, uma pessoa que, cara, colocou até em xeque o seu auto-julgamento, né? Fazendo uma. Cara, eu quero só fazer um parênteses aqui. Toda sessão que a gente trabalha, a gente coloca a pessoa para fazer algo que ela nunca fez. Para justamente ser um desafio. E no desafio que você clarifica alguns bloqueios. Né? Você tem clareza de alguns bloqueios. E quando nessa sessão eu falei pro Carlinhos, cara, o que que você fez diferente que dá para fazer diferente? E vai ser louco. O pessoal vai olhar para você e vai falar assim, cara, e aí? Né? Aí o Carlinhos falou para mim, cara, eu vou deixar um bigode. Eu nunca imaginei que ele ia falar isso. Falei, cara, um bigode. Eu tava pensando em tantas outras coisas, envolvendo empreendedorismo, envolvendo outras coisas pessoais, tanto no âmbito familiar quanto lá também na empresa. Falei, eu vou deixar um bigode. Eu falei, putz, cara. Mas depois de alguns minutos, eu falei, cara, isso é fantástico. Na minha cabeça, isso é fantástico. Isso vai desbloquear ele no sentido de julgamento, de se importar o que as pessoas acham, né? E aí foi fantástico. Eu lembro os seus amigos vindo te zoar, deixando bigodão. Cara, se colocar à prova disso, isso foi, cara, só um pedacinho de todo o nosso processo que foi incrível, cara. Às vezes é algo que você parece que não vai ter tanto resultado, mas às vezes só de você deixar algo diferente em você, você escutar o que o outro vai falar, você escutar esse feedback, esse retorno, e você trabalhar com isso internamente, isso te faz ser uma pessoa diferente, né? E às vezes você desbloqueia. Ah, eu sou uma pessoa tímida. Cara, vou pôr desafio. Igual, tá, vou fazer um curso de teatro. Eu vou falar em público, eu vou dar um bom dia. E como que eu vou sentir nisso? Né? Ah, eu tenho problema de achar que as pessoas vão. O que que elas vão achar? Cara, vamos tacar terror. Vamos deixar um bigodão aqui e vamos ver o que vão falar. E aí você tem as suas percepções. E eu lembro, e você falando agora, falou, cara, não era isso, não era esse bichão aí, né? Lógico, a gente se importa com a opinião do outro, sim. É legal se importar, senão você fica um doido também. Você sai pra rua aí igual um doido. Mas a opinião do outro só te ajuda, não te atrapalha mais. O que é bom você pega, o que é ruim você descarta. E aí fica uma coisa assim que, cara, é fantástico. Que aí você só pega energia boa. E quando vem Show. energia ruim, você usa a seu favor também. Você usa a seu favor, canaliza isso e transforma essa energia. Mas legal, Carlinhos. Legal. Como tá sendo para você esses primeiros? Porque assim, agora o Carlinhos tá construindo o negócio dele. Ele já desligou da empresa. Faz quanto tempo, Carlinhos? Foi em dezembro, dia Foi em 18 de dezembro. dezembro. Dezembro fez o desligamento, ele falou que foi um dos melhores dias da vida dele, que ele se sentiu aliviado, ele me ligou, a gente conversou sobre esse dia, né? E, e depois começou um processo do plano de ação, que é até o dia de abrir o seu negócio próprio. Isso tá para acontecer, né? Tá nesse processo, tá começando, já tá vendo algumas coisas, até fazendo alguns tipos de serviço, né, Carlinhos, alinhado com o seu negócio hoje, mas me conta um pouquinho como tá sendo esses momentos para você e já falar um pouquinho sobre o seu negócio. Ah, esse negócio tá sendo para mim sensacional, assim. Eu tô bem entusiasmado, assim, quando eu fico, né, pensando na minha empresa, eu fico bem entusiasmado. Eu já registrei a minha marca, né?
Então, a Happy Inside, que é a minha empresa, né, expressa o meu momento, que é feliz por dentro, né? Que legal. Eu já registrei, já fiz o registro da marca, então já ninguém pode registrar, é minha. Esse é Então, um a passo Happy muito importante. é um passo muito importante. É o que você fala, né? Eu vejo Uhum, bastante conteúdo que você posta de registro de marca, né? uhum. Então, a gente tô no processo de, a gente tá montando o nosso negócio, né? O negócio físico, Uhum. mas a ideia não é só vender fisicamente, assim, né? Internet vai ser um meio. Que legal. A Rap Inside, ela vai começar com copos, Uhum. é, ela vai materializar histórias, né? Então, o copo vai ser só um item para você olhar e enxergar toda uma história, né? Todo um Putz, contexto que ali, legal. assim. Então, desde o copo até a caixa, né? A caixa vai ser o tchan do produto. Uhum. Então, a gente vai começar com copos. E a ideia é colocar expositores em bares e restaurantes, né? Então, eu vender para o estabelecimento que é um diferencial para ele ter uma opção de presente, né? Se alguém for fazer algum tipo de comemoração lá, ele tem uma opção de presente para Uhum. poder vender ali, né? Um atrativo a mais para o estabelecimento deles. A gente vai escolher alguns estabelecimentos que conectam, né? Que faz sentido ter esse produto. Que legal. E é isso. A Happy Inside vai ser isso. Vai começar assim. Vai E começar depois assim. ela vai começar com copos. E aí Uhum. depois a gente vai agregar mais histórias e mais produtos. Que legal, que legal. E agora então você está no processo, né, de construção aí do seu local, onde você vai colocar a sua produção, né? Vai ter um espaço aí, porque precisa ter, né, Carlinhos? A gente já conversa muito sobre isso. Trabalhar em casa ainda fica aquele sentimento que não é tão profissional, é mais difícil, tem as tarefas do dia a dia, uma louça na pia pode te atrapalhar. E você está nesse momento de construir um lugar para profissionalizar isso, né? E eu acho que, cara, é um tiro certo, sabe? É um tiro que realmente tem que ser investido, você vai colher frutos sobre isso. E tá construindo tudo sozinho, né, Carlinhos? Você e a Dani, a esposa, tá construindo esse espaço junto, né? Estão começando ali já a investir bastante energia, bastante grana também para construir esse ambiente. Mas e o mais legal é isso, Carlinhos, porque assim, eu lembro de você falando que toda vez que você começou que queria começar algo, você já começava a comprar muita coisa, já começava a querer fazer muita coisa, e você falando agora, cara, eu vou começar com um copo, contando história através do copo. O copo vai ser o meio, aonde você quer contar a história. Olha como isso é fascinante, cara. Eu sinceramente, eu me arrepio, assim, porque negócios que dão certo são negócios, assim, que têm esse pensamento, né? A história por trás de tudo. E a gente já conversou muito sobre isso, e a chance de dar certo é muito grande, cara. É só materializar tudo isso, né? Sair daqui, da nossa cachola aqui e materializar isso. E fazer isso acontecer. Que aí é para desenvolver o lado empreendedor mesmo. Empreender não é só ter a ideia, é executar essa ideia. Por mais que ela deu certo ou dê errado, mas é executar, ter essa prova. E, e fazendo isso, eu tenho certeza que vai dar certo. Porque, assim, pensamento é muito grande, que eu conheço toda a sua ideia do seu negócio, mas começando pequeno, que é o que deve ser. Começando com pouco investimento, fazendo aquilo que tá assim, fácil para você nesse momento, e começar assim, sentindo isso, né? E depois agregando. Mas me fala assim, o que que você quer entregar o Carrep Insight, que é um excelente nome. Eu quero entregar momentos, né? Eu quero entregar assim sensações, momentos. A pessoa quando receber um produto, quando ganhar um produto da Happy Inside, ela conectar com uma história de infância, de pai, de mãe. Então eu quero entregar isso. O que a gente vai vender é isso, é momento, Que legal. né? Eu sou um pouco fascinado na Disney Uhum. por conta de você mesmo, nos Aham. bastidores da Disney lá, Aqui, ó. assim. Tá bem aqui. É, então, esse lado, né, de passar essa mensagem de sentimento, de história, então eu gosto muito disso. Então, é isso que eu quero conseguir expressar nos produtos da Repside. Que legal, Carlinhos. Carlinhos, me fala qual que tá sendo os principais desafios para você no começo. Para a gente já passar também aqui, aprendizado, assim, para as pessoas que estão começando. Para você, quais estão sendo os principais desafios agora que a gente está falando com uma pessoa que está começando o negócio. Isso é uma oportunidade muito grande. Quais são os desafios, assim, que está sendo para você, tanto internamente como externamente?
Internamente, eu acho que o maior desafio para mim, é tirar as ideias, né, e colocar no papel. E é o que você falou, é começar pequeno. A gente fica, eu tenho um perfil muito sonhador. Então, às vezes Eu eu também. vou indo um pouco mais para frente e e aí, opa, tem que voltar, opa, volta. Agora não é o momento, agora é isso. Fazer o que precisa ser feito, né? Às vezes Uhum, a gente se perde em algumas tarefas e, pô, mas isso aí não precisava ser feito agora. Então, o desafio é enxergar o que precisa ser feito e fazer o que precisa ser feito. Como você falou que só pensar, né, só na imaginar, só na cabeça, o empreendedor precisa trazer para ação, precisa agir, uhum, né? uhum, Colocar em prática. Então, esse é um grande desafio, né? Eu posso uhum. dizer que na prática trazer para a prática é desafiador, É desafiador. né? O desafio é isso, é começar pequeno, né? Pensar grande, mas começar pequeno. Uhum. E na parte burocrática também, né? A gente tem bastante, quando é nome, abrir empresa, essas coisas também é um desafio. Uhum. É, são situações, são coisas que eu nunca tinha, né? Nunca tinha experiência que eu nunca tinha passado. Então, fala com um, fala com o outro, fala. Mas é um grande desafio também. Mas o Legal. meu maior desafio tá na prática, na ação. O Fazer poder tá na acontecer. ação, fazer Uhum. acontecer. Aqui, ó. Fica aqui O no. poder da ação. Mas é isso, cara. Ainda mais pra quem tem perfil sonhador, eu também tenho, né? Eu acredito que as pessoas sonhadoras é o que transforma o mundo, só que ela precisa, às vezes, umas pessoas executoras do lado, né? E às vezes tendo clareza disso, te traz um pouco para a realidade, né? E eu já me perdi bastante também em relação a isso. A ter muitas ideias e a gente vê, cara, muita coisa. A pessoa que é sonhador vê o que ninguém tá vendo. Ela vê o que ninguém tá vendo. Tanto os empreendedores aí que foram desse perfil sonhador e transformaram o mundo, né? Que às vezes era considerado até louco naquele momento, mas quando teve resultado, virou um gênio. Só que a gente tem essa dificuldade da ação. Realmente isso é um desafio muito grande, cara. Para quem tem esse perfil sonhador, que às vezes, não sei, talvez já se conheça e tenha essa clareza, né? Se não tem essa clareza, vai ter essa clareza, vai fazer um processo de autoconhecimento, né? Precisa entender que a sua maior força pode ser a sua maior empecilho, a sua maior dor. E a pessoa sonhadora é isso. É o que ela melhor tem para trazer para o mundo, só que ela é um desafio muito grande também. Mas por isso que é legal o autoconhecimento. Você tem clareza disso. Pô, aí todo dia, pelo menos, você sabe, pô, eu tenho que agir, tenho que agir. Tá sonhando, mas tá aqui. E um exercício legal para fazer isso é a organização. Organizar. Organizar o dia. Eu não gosto de travar ideias, viu, Carlinhos? Eu não gosto de limitar aquilo que a gente é melhor. Mas às vezes é só colocar no papel e deixar numa caixinha ali. Faz uma caixinha de ideia e toca e coloca ali. Só que faz o que tem que ser feito, Tem que ser né? feito. E às vezes a gente imagina, sei lá, eu imagino um empreender a mais chegando no Brasil inteiro. Só que, cara, o básico eu não fiz ainda. Então não tem como. Coloco lá, deixo esse pensamento, estruturo, faço até um plano de ação para isso, mas o básico tem que ser feito. Isso já é um aprendizado muito grande aqui para as pessoas que estão vindo, que querem abrir empresa também, ter esse cuidado com a ação, porque o poder realmente está na ação. E você vê as pessoas que deram certo, cara, elas agiram. Elas agiram. E às vezes você vê essas pessoas que quebraram uma, duas, três, quatro vezes e depois teve um resultado extraordinário, é por causa disso, ela age, ação. Se vai dar certo ou não, não sei. Vai aprendendo com o caminho mas vai agindo. Porque se você não agir, nada se move. Tem que estar em movimento. Mas legal você ter falado isso e pode contar comigo também em relação a isso, porque a gente está aqui para ajudar, né? É uma coisa que a gente pode aprender até junto aí a construir, né? E serve de aprendizado para quem está escutando também. Carlinho, é isso, cara. É isso. Você indica o processo do autoconhecer para empreender né? Você já falou que foi transformador, não precisa nem perguntar novamente. E para essas pessoas que estão começando, você indica esse processo? Pô, com certeza, né, Rick? Eu acho que para quem quer empreender mesmo, tem que primeiro se autoconhecer, né? Primeiro ver o que que você tem de bom, o que que você tem de ruim, né? Como você fala, canalizar as coisas ruins. Pô, sou bom nisso, sou ruim nisso. Você se conhecer, né? Porque a sua Uhum, empresa tem a sua cara. E eu acho que o método AP, uhum. É esse nome. o método AP, eu acho que ele traz todas as ferramentas, né? Do autoconhecimento, das aplicações. Eu acho que ele traz tudo que a gente precisa para começar, né, cara? Então,
Eu sou uma prova de que o método funciona. Eu saí de uma empresa que, né, trabalhava lá há 13 anos, uma empresa grande, que de Pinda é a maior empresa que tem. Trabalhava com inspeção, né, trabalhava com ultrassom, com partículas magnéticas, um trabalho para quem está dentro da empresa, quem está lá queria fazer o que eu fazia, né? Uhum. Então, eu, eu abri mão de tudo isso, mas eu só abri mão disso, né, quando eu sabia que eu queria a outra coisa é que eu me senti preparado, né? Que eu queria empreender e eu me senti preparado, me senti confiante, mas só depois de eu passar por todo esse processo, né? Por todo seguir esse método. Então eu recomendo, se você é empreendedor aí, se você tem vontade de empreender, tem vontade de montar o seu negócio, tem vontade de dar certo, né? De fazer como tem que ser feito, eu indico o método AP. Que legal, que legal. Carlinhos, obrigado aí por esse bate-papo, tá? Que bom que deu certo, né? Depois de um tempinho. E desejo aí pro Happy Inside, cara, ação. Eu vou desejar ação. Desejo Então, ação porque se tiver ação, vai vir sucesso, né? E conta comigo o que precisar aí, você sabe disso. Gratidão novamente por ter cedido seu tempo aqui, justamente nesse momento que você tá na correria lá para abrir as portas para o mundo aí, para falar que você tá aí, né? E gratidão, cara, gratidão. E a última pergunta que eu quero falar para você, que eu tenho certeza que já tem aprendizado, eu faço para todo mundo aqui que eu converso aqui no Empreender Mais. O que que você já aprendeu com o empreendedorismo até agora? eu já aprendi bastante coisa. O empreendedorismo, aprendi que depende de mim, aprendi que ninguém vai fazer nada por mim, aprendi que se eu quiser, eu tenho que correr atrás. Mas eu aprendi, cara, que assim, eu posso sonhar, eu posso almejar coisa maior, eu posso, eu posso ser quem eu quero ser. Eu não quero daqui lá para frente, né? é, Quando eu tiver aí meus 70, 80 anos, olhar para trás e me arrepender de coisas que eu não fiz, assim. Então eu aprendi que o empreendedorismo é o que vai me proporcionar coisas que até hoje eu não vivi, sabe? Que legal. Viagens que eu não fiz, lugares que eu não conheci, coisas que eu não conquistei, né? Então, eu acho que eu tô acreditando no empreendedorismo, eu tô acreditando na Happy Inside por isso, né? Tem todo o lado que eu quero transbordar, que eu quero ajudar outras pessoas, né? Que eu quero proporcionar coisas melhores para minha família, né? As pessoas que estão em volta, mas também tem o lado que eu quero ganhar dinheiro, que eu Uhum, quero, né, eu quero desfrutar, eu uhum, quero conseguir coisas que na empresa eu não ia conseguir. que Não ia legal. conseguir por dinheiro mesmo, financeiramente, e não ia conseguir por tempo, né? É, não ia conseguir porque trabalho de segunda a sábado, folga só no domingo, então não tem como faltar, não tem como fazer nada, não tem, isso aí não é de mim, então não ia conseguir. Então, o empreendedorismo, eu aprendi que depende de mim, é eu que tenho que correr atrás, eu que tenho que fazer acontecer, eu que tenho que aprender, eu que tenho que estudar, eu que tenho que sonhar, eu que tenho que pôr em prática. Eu aprendi essas coisas com o empreendedorismo. Que legal, cara. Que legal. Nossa, eu concordo muito, assim, que cada dia que passa vai ficando claro para mim o que que é empreendedorismo, tá? E, e uma das coisas que a gente já falou aqui é realmente essa questão da liberdade e essa questão da autonomia, cara. E essa questão de você ser quem você quer ser, cara. Isso para mim é o mais maravilhoso no empreendedorismo. Você criar o seu próprio mundo. Você criar a sua própria história. Você dar sequência nisso, né? E aí vem os frutos. Os frutos a gente, cara, não precisa nem falar. Questão financeira, questão de tempo, de legado, de aumentar a chance de você prosperar na vida de outra pessoa, porque com o seu negócio aí você pode, cara, agregar várias outras pessoas que aí você vai diretamente já vai estar mudando a vida de várias pessoas. Mas essa questão da liberdade, cara, para mim empreender é liberdade. Liberdade para tudo, assim. Essa autonomia que você tem de fazer o seu tempo, as suas escolhas, escolher realmente o caminho que você quer seguir, quem que você quer estar próximo de você, quem que você não quer. Você escolher os seus clientes, você escolher aquilo que você quer fazer todo dia, as tarefas, escolher o que que você quer delegar e tá vivendo o seu sonho. Cara, isso é fantástico. E principalmente você tá vivendo quem que você é, ser o que você é. Às vezes, trabalhando para outra pessoa, você não consegue isso. E às vezes não, a maioria das vezes. E às vezes você só ajuda a pessoa no sonho dela. Não tem nada de mal É, nisso, a gente é muito aprendizado nisso.
E tem muitas coisas boas que a gente coleta sobre isso também, mas quando não faz mais sentido, não faz mais sentido, né? E empreender às vezes traz de novo um sentido para viver, para ter esperança, para ter esperança de criar o mundo que você quer. E é isso, Carlinhos. Cara, gratidão pelo bate-papo. E aí, curtiu? Ô, Rick, eu que agradeço aí, né? A oportunidade, o Uhum, bate-papo. uhum, Eu sou um cara meio tímido, né? uhum, Às vezes pode não parecer, mas eu sou um cara meio tímido. Então, eu que agradeço, cara. E é isso, é o que você falou aí no final. Eu quero viver o meu sonho, né? Enquanto eu estava trabalhando lá, eu estava vivendo o sonho do dono da empresa, né? Dos acionistas. Eu quero viver o meu sonho. Então, e para eu viver o meu sonho, eu tenho que estar no controle, né? Tenho que controlar minhas decisões, as minhas ações, é, o que eu vou deixar de fazer, o que eu vou fazer. Então, tem que estar no meu controle. Então, é isso, cara. Quero viver o meu sonho. Chegou a legal. hora de viver o meu sonho. Show de bola, show de bola. E pra gente finalizar com chave de ouro, conta só a história do seu sonho da Walt Disney, que aí liga muito com essa última frase sua, que é a questão do sonho. É, quando eu estava, né, lendo nos bastidores da Disney, né, encantado com tudo que rola lá, né, com tudo que estava no livro, né, com que eles se preocupam, com os valores que eles têm como empresa, né, e eu vi que tinha bastante coisa alinhada com as coisas que eu penso, né, com o que eu quero expressar na Happy Inside, né, e aí um dia eu sonhei com o Walt Disney, né, assisti o filme lá do, do Mickey Uhum. antes do. E aí eu sonhei com o Walt Disney. E aí no meu sonho ele falou pra mim que eu era muito criativo para morrer sonhando. E aí, e sabe quando você faz uma pergunta e fala assim, puta, será que é isso mesmo? Daí você vai, sonha e fala, pô, cara, você é muito criativo pra você morrer sonhando. Então é isso. Eu Olha isso. quero. É isso aí, Carlinhos. É Carlinhos, isso aí, valeu, cara. cara. Gratidão. Abração aí. Obrigado, Henrique. Valeu, Um até abraço. mais. Tamo Obrigado, junto, Henrique. viu, cara? Sempre. Valeu. Valeu.